11 horas e 16 minutos agora. Tem havido uma mobilização muito grande de associações de bairro e também por parte de ambientalistas nas discussões que envolvem o projeto da nova Raposo Tavares rodovia, que liga a capital paulista ao interior do estado. O governo prevê a concessão da rodovia e obras de impacto entre a capital e Cotia, e a cidade de Cotia. É um trecho com uma movimentação muito grande, muito mais próxima da movimentação de uma grande avenida do que de uma rodovia propriamente dita. O projeto já sofreu algumas alterações em relação às propostas iniciais, você tem acompanhado aqui no CBN São Paulo, e segundo o governo, essas conversas vão continuar nos próximos 3 anos, prazo para o início das obras. A gente conversa agora com o Fábio Roba, que é urbanista e membro da Associação de Moradores do Jardim Cristi e é coordenador de um estudo que aponta impactos dessas intervenções previstas. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Débora, bom dia, ouvintes. Bem, Fábio, eu queria que você comentasse primeiramente sobre alguns pontos que já foram alterados e divulgados aí nos últimos dias desse projeto. O primeiro deles, um ponto que estava causando bastante polêmica, que era a alça sobre o Rio Pinheiros, que levaria parte do trânsito para a Rua Batuíra, lá no Alto de Pinheiros, e que, segundo os moradores da região, ia ter um impacto muito grande no trânsito local. Essa alça foi retirada desse projeto e vai haver uma nova alça que vai ligar a Escola Politécnica à Marginal Pinheiros. Estou imaginando aqui, é uma extensa. Isso, aham. Enfim, como é que você avalia esse ponto, essa mudança? Veja, essa mudança, ela me parece bastante interessante pelo fato de desviar bastante trânsito para a chegada em São Paulo. No entanto, acho que vale a gente comentar antes disso, comentar que o projeto ele tem um DNA muito rodoviarista e que acho que esse é o principal ponto, né? A gente estava há pouco tempo ouvindo falar, reportagens do Daniel Reis, sobre esse conceito de não priorizar o transporte coletivo no movimento rodoviarista, que me parece uma postura bastante obsoleta, tá? Porque o projeto hoje que foi mostrado pelo governo, pela Artesp, ao qual a gente teve acesso e teve como fazer uma análise em tempo muito curto para você entender, Débora, a gente recebeu essa informação que o projeto estava posto para consulta pública no dia 11 de abril e isso se encerrava em 16 de abril. A gente teve pouquíssimo tempo para analisar. Então, em cima desse projeto, o que a gente entende é que essa priorização do transporte rodoviarista vai trazer um enorme impacto sobre os bairros do Butantã e Raposo Tavares no município de São Paulo, além de falar dos municípios da Grande São Paulo, que é Cotia, e me parece que ele vai ser absolutamente ineficaz, porque vai trazer mais trânsito, mais veículos individuais para o centro, para o corpo da cidade, sobrecarregando gargalos já existentes, né? Que é o gargalo, por exemplo, da Ponte Eusébio Matoso. Essa proposta de desviar em direção à Avenida da Politécnica pode sobrecarregar isso, mas o ponto central é a ausência de uma proposta para o transporte coletivo, né? Nós estamos falando de um projeto que prioriza o veículo individual, colocando mais carros numa via pedagiada, certo? Essa via pedagiada ela vai ter um custo para quem usa e desviando o trânsito local e o trânsito de ônibus para uma pista lateral, a gente chama de marginal, e que vai ter um trânsito muito intenso, porque ela vai estar colocada em cima de pistas já existentes e vai devastar outras tantas áreas e não vai resolver o conflito de mobilidade, certo? Então a gente está acirrando aí uma desigualdade. Quem pode pagar o pedágio vai andar mais rápido e quem não pode, ou quem vai usar o transporte coletivo, vai ficar no trânsito. Isso vai totalmente na contramão do que a gente acabou de falar e que me parece que é o urbanismo contemporâneo. Então, num pensamento rápido, a gente fez uma conta aqui, imaginando que nos 25 quilômetros que vão de Cotia até o Butantã, a gente vai vencer esse trecho com uma velocidade muito baixa
no transporte coletivo se os ônibus forem jogados para a pista marginal. Não sei se vai haver um corredor exclusivo nessa pista, mas basicamente é uma pista que vai ter muita interferência, que é uma pista lateral que já está passando em bairros consolidados. Então, o que a gente imagina é uma velocidade de 16 km por hora, então a pessoa vai vencer esse trecho de 25 km em 1h30. Veja, 1h30 para chegar de Cotia até São Paulo é muito tempo. Então, essa solução não funciona, ela não atende a uma necessidade de mobilidade ágil por meio de transporte sobre trilhos. A gente acabou de falar sobre essa questão de transporte de massa sobre trilhos e sem falar nas mudanças climáticas, porque priorizar o veículo individual vai, de certa maneira, recarbonizar, incentivar e recarbonizar a mobilidade, que é o que a gente não precisa quando se fala de mudança climática. Tá? Sim, perfeito. Acho que a gente pode até continuar nesse tema dessa dificuldade de se resolver o problema do transporte de massa. Eu tenho... Nós conversamos já com muitos especialistas e com a população aí da região, e essa é a principal queixa. Não existe um projeto focado no transporte de massa que seria essencial para essa região. Então, essa mudança dessa alça de acesso da Escola Politécnica para Marginal, melhorar o acesso lá na região da Granja, novo viaduto ao lado da Ponte da Eusébio, que foram mudanças feitas agora nessas últimas discussões. Isso, de alguma forma, melhora a situação dos veículos. Mas o que o projeto diz é que serão faixas exclusivas de ônibus nessas faixas laterais. Mas isso, como você já bem colocou, não resolve. Eu morei nessa região e é impossível você utilizar o transporte público. Porque você fica muito tempo parado na rodovia. E de carro também. Ou seja, você não tem como sair de lá. Quer dizer, você sai, né? Mas a custo de muitas horas preso nesses gargalos. A gente está chamando esse pensamento de obsoleto, ou seja, é um movimento rodoviarista de priorizar o transporte individual que não procede mais no mundo contemporâneo. A gente tem que ir para soluções, né? A gente acabou de ouvir vocês comentarem sobre novas soluções de drenagem, soluções contemporâneas. A gente precisa de soluções contemporâneas de mobilidade e que envolvem, talvez, cenários para Raposo Tavares, que a gente está já, de certa maneira, tentando viabilizar isso com grupos de técnicos, né, de como resolver esse problema de mobilidade na Raposo, iniciando, por exemplo, com a implantação de faixas exclusivas, num cenário curto, ou pensar em movimentos pendulares de maior movimento, para transporte coletivo, porque incentivar o uso do transporte individual não procede nesse tempo onde a gente tem muita necessidade de não utilizar e não jogar carbono na atmosfera. Isso talvez seja um problema, né? A gente precisa realmente repensar essa solução, fora que o impacto da implantação das marginais, ele tem um impacto ambiental enorme, tá? Porque a gente vai ter grandes trechos de vegetação nativa sendo retirada, né? A gente estima na ordem de 2 milhões de metros quadrados de área, cobertura vegetal, desculpe, na área nativa não, mas cobertura vegetal sendo retirada, e no Parque da Previdência uma supressão completa de mais ou menos 12 mil metros quadrados de mata nativa. Né, porque o Parque da Previdência funciona ali como um pulmão do Butantã e a gente tem lá, inclusive, espécies ameaçadas de extinção de fauna e flora. Então, o impacto ambiental desse projeto, ele é muito grande com a implantação das marginais, e a gente não entende que esse impacto vale o esforço de melhorar a mobilidade. Não que qualquer impacto seja tolerável, né? O impacto precisa ser mitigado a qualquer tempo, mas não tem a razão disso acontecer. Entendemos que é ineficaz para resolver o problema de mobilidade. Pois é. Tá? Fábio, a gente até te convidou aqui porque justamente você coordenou esse estudo, você tem um olhar técnico e está em contato diretamente com as pessoas que estão na região. O que você apontaria a partir desse estudo como soluções viáveis para resolver os problemas que nós temos hoje na Raposo Tavares?
Olha, eu acho que depende também de uma análise mais complexa disso, tá? Isso são ideias que a gente começa a ter, porque é realmente uma questão bastante complexa. No entanto, acho que tem que juntar alguns pensamentos. Primeiro, incentivar que a mobilidade pendular, ou seja, deslocamentos de mais de 25 quilômetros, não procede, né? A gente tem que incentivar aí a economia local, de modo que a gente não estimule os grandes deslocamentos. O correto seria as pessoas morarem e trabalharem na região. Isso, mais próximo da região que estão, né? Então, por exemplo, quem mora em Cotia, que consiga trabalhar, movimentar a economia local. E, principalmente, não estimular o uso do veículo individual com o transporte de qualidade. A gente acabou de ouvir agora alguém reclamando, o transporte coletivo precisa ter qualidade. Então, como imaginar isso? Acho que a gente pode, estou falando, né, não dividir isso com os meus colegas ainda do grupo técnico, mas a gente vai começar a pensar, e o Estado tem que também pensar dessa maneira, o Estado como, né, o provedor do transporte coletivo, imaginar que a gente tem que ter movimentos pendulares, certo? Então, talvez transporte, metrô de superfície num primeiro momento, né, como a gente pode circular na Raposo Tavares rapidamente, talvez 6 ou 7 pontos de embarque, para vencer esse trajeto de 25 quilômetros com uma velocidade mais alta, né? Então, criar talvez uma rede aí pendular que vá de Cotia até o Butantã, onde já há um terminal, e conectar linhas a esse ponto de embarque. E que isso tem que ser feito rápido, porque a gente fala de metrô, metrô sempre é uma solução muito boa, mas é uma solução muito alongada do ponto de vista de tempo e muito custosa, né? Então, a gente tem que buscar soluções de vencer essa mobilidade com maior velocidade, com menor tempo e, de certa maneira, menor impacto. Então, tem que ser soluções que priorizem transporte sobre trilhos ou com algum tipo de motor que não seja com queima de combustível fóssil. Então, tem que pensar em soluções que abranjam esse conjunto de possibilidades, tá? Eu imagino que se a gente tiver um metrô de superfície, um BRT que consiga vencer isso, vai ser muito melhor. Obviamente, essa é uma postura que desestimula o uso do veículo individual, porque a gente retira uma faixa da pista hoje, certamente quem usa o carro vai achar que isso é um grande problema, mas se consegue vencer esse trajeto em tempo muito menor e se conectar com uma linha de transporte coletivo, por exemplo, o metrô, ali no metrô Butantã, e se deslocar para a cidade, isso pode fazer com que a pessoa ganhe tempo e gaste muito menos combustível, que é um custo alto de ficar parado no trânsito. Então é uma mudança também de pensamento, de um pouco de filosofia de como a gente se comporta, né, dentro da cidade. Se a gente acabou de ouvir alguém falar de Paris, né, Paris, deslocamentos de 15 minutos, a gente está na contramão quando a gente estimula esse uso do transporte coletivo, ou melhor, na contramão quando usa esse uso do transporte individual, gastando 2 horas, né? É muito legal morar longe da cidade, mas isso tem um ônus, e um ônus para todo mundo. E né? tem gente que está voltando justamente por causa disso, por causa dessa dificuldade de deslocamento. E essa pessoa que reclama da extinção da faixa, ela vai agradecer se ela puder usar o transporte público e chegar de forma mais confortável e mais rápida em São Paulo, vindo de lá. Fábio, queria agradecer aqui a sua disponibilidade, conversar conosco. É claro que esse é um assunto muito complexo, a gente vai continuar acompanhando aí nos próximos meses, até nos próximos anos, essas discussões. E claro que a gente espera que soluções que realmente tenham um impacto positivo e que diminuam essas possibilidades de se colocar mais carro na rua e contribuir dessa forma, né, de forma negativa para o aumento da poluição, entre outras tantas coisas, sejam resolvidas, sejam encaminhadas. Muito obrigada, um bom dia. Eu que agradeço a chance de poder falar com vocês. Bom dia a todos. Bom dia, nós conversamos com o Fábio Roba, que é urbanista, membro da Associação de Moradores do Jardim Cristi, que está envolvido em estudos técnicos sobre os impactos dessas intervenções na Raposo Tavares.